Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou o Neto Cavalcante e o nosso convidado de hoje é diretor-presidente do Implurb Manaus, engenheiro Carlos Valente, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença aqui na Band. Boa noite, Neto. Boa noite aos seus assistentes. É uma honra voltar ao teu programa e prestar informações novas aqui para a população de Manaus e de todo o estado do Amazonas. Já corrigi, engenheiro ou arquiteto? Engenheiro. Apesar do look ser de arquiteto, eu sou engenheiro de formação e de prática, né? Mas em função da nossa atividade profissional, eu acho que hoje eu sou mais urbanista do que engenheiro, né? Até porque o urbanismo ele contempla várias funções integradas, desde sociólogos, economistas, engenheiros, ambientalistas, arquitetos, arqueólogos, enfim. Hoje eu sou um gestor público com uma formação específica de engenharia, mas com comprometimento no planejamento urbano de Manaus. Falar um pouco das atribuições do Implurb para já situar quem está em casa. Olha, o Implurb tem três grandes eixos de atividade, de ação, né? A primeira ação, eixo de atividade, é o licenciamento para as obras da cidade de Manaus, né? Quando a gente fala de licenciamento, a gente está falando de aprovação de projeto, de alvará de construção, do habite-se. E nesses 2 anos e 4 meses da administração do prefeito Davi Almeida, nós já conseguimos licenciar mais de 3.300.000 metros quadrados de obras novas na cidade de Manaus e já conseguimos emitir mais de 2.200.000 metros quadrados de habite. Então, com esses números, a gente quer dizer para a cidade de Manaus o seguinte, é possível, hoje nós expedimos alvarás de construções em torno de 22,5 dias, ou seja, 22 dias e meio. É o nosso prazo médio que a gente mensura mês a mês, entre outros indicadores, qual é o tempo de aprovação de um projeto. Então, a aprovação de projeto, em média, está 22,5 dias no Implurb. No caso de habites, esse prazo é um pouco maior, está em torno de 42 dias, porque às vezes tem um pequeno as-built, um pequeno ajuste, e aí demora um pouquinho mais. Mas o primeiro eixo do Implurb é essa parte de licenciamento, de alvará de construção e de habites. O segundo eixo é a parte de fiscalização da cidade, ocupação desordenada de calçadas, construções irregulares, publicidades irregulares, uma série de, digamos, transgressões da legislação urbanística da cidade. Causam poluição visual. Poluição visual, coisas equivocadas, obstrução de logradouro do pedestre, tirando o direito do pedestre de ir e vir das calçadas. É uma atividade assim que dá muito trabalho e, às vezes, a gente é incompreendido. Outro dia a gente foi fazer uma fiscalização numa obra irregular, o cidadão estava executando um pilar em cima de uma calçada, a fiscalização foi lá, notificou, embargou, e o cidadão achou no direito de apreender a nossa fiscalização. O cidadão vai ter problemas, vai responder a inquéritos, vai responder a processos. Apreender? Ele prendeu a nossa fiscalização dentro do terreno, ele fechou o portão da obra dele para não deixar a nossa fiscalização sair, achando que ele estaria cometendo algum ato correto. Lê do engano. Isso aí ele vai ter problemas de processos junto ao Ministério Público, junto na esfera civil, cerceamento da autoridade pública. Isso é um dos exemplos, e isso a gente combate, é um trabalho árduo da nossa fiscalização, que é extremamente valorosa, aguerrida, mas a gente tem enfrentado isso diariamente. O terceiro eixo do Implurb é a matéria habitacional, porque hoje o Implurb tem uma vice-presidência de habitação e política fundiária. E a gente tem desenvolvendo projetos, eu estive em Brasília na semana passada, conversando com o secretário nacional de habitação, já prospectando empreendimentos habitacionais para a cidade de Manaus. Devemos estar retornando daqui a uns 20 dias, já com o projeto concluído de um primeiro investimento, cerca de 500 unidades, e o prefeito Davi Almeida estará levando já o projeto concluído para a gente entrar na fila das cidades a serem contempladas com habitação de interesse social. Então, são basicamente esses 3 eixos que o Implurb desenvolve hoje, sem esquecer dos projetos do planejamento urbano para a cidade, né?
alguns projetos que a cidade vai receber, o prefeito vai entregar a partir de outubro já desse ano. Aliás, corrigindo, Casa de Praia, que foi entregue dia 1º de maio. É um projeto que o Implurb desenvolveu. É um projeto do Implurb, a execução é da Centep e a operação hoje é da Centep junto com o Manaus Cult. Esse é um exemplo, é uma modelagem de gestão do prefeito Davi Almeida, de que as secretarias trabalhem de forma integradas e uma complementando a outra. Então, Casa de Praia, digamos que seja o primeiro projeto estruturante do Implurb. A partir de outubro começaremos a entregar outros projetos que o prefeito logo vai anunciar, para que eu não queime o anúncio do prefeito. Mas a partir de outubro, dia 24 de outubro, o prefeito começará a entregar projetos impactantes na Zona Leste, no centro da cidade em dezembro, e outros projetos em maio e junho do ano que vem também, que mudarão e melhorarão digamos, os atrativos turísticos e urbanísticos da cidade de Manaus. A gente vai tentar extrair um pouco dessa informação sem dar muito spoiler, viu? Agora, eu queria retornar na sua fala, que o senhor citou sobre a habitação, porque fica meio que no entendimento popular de que a habitação não seria uma grande competência do município, que cabe a Estado, a governo federal, mas a prefeitura tem feito esforços, né, para entregar, para reduzir o déficit habitacional aqui na capital. O prefeito, quando lançou seu plano de governo, então candidato, ele pontuou que ele iria fazer um esforço de construir cerca de 3.000 unidades habitacionais. Em função da conjuntura, o governo federal passado não aportou recursos e a gente não conseguiu captar nada. O governo atual, o governo federal, que é quem detém, digamos, a grande financiamento, os grandes fundos de financiamento da habitação, sinalizou numa reunião ao prefeito de que poderia aportar algumas unidades para a cidade de Manaus. E, em função dessa sinalização, nós estivemos conversando com o quadro técnico do governo federal, estamos já definindo certos números e agora passamos para a parte da execução. Temos que ter o terreno no nome da prefeitura, temos que ter o projeto executivo com especificação, com orçamentação, com toda a condicionante técnica da Caixa Econômica, para que chegue no Ministério, na Secretaria, e possa ser analisado, deferido e aportado os recursos para a gente lançar as licitações e começarem as obras, se possível, ainda esse ano. E já tem as áreas da cidade que podem ser potenciais áreas para essa exploração? Nós temos 3 áreas já em estudos, né? Uma é uma área na colônia Santo Antônio, cerca de 500 unidades. Outro é uma área ali na Nova Cidade, que cerca de 2.000 áreas. Só que a Caixa Econômica e o Ministério ainda estão definindo certos parâmetros das suas normas. Por exemplo, a gente ouviu numa conversa, numa reunião com a Caixa Econômica essa semana, que provavelmente só aprovarão empreendimentos até 500 unidades. Nós temos um projeto com 540 unidades, então temos que adequar isso, mas primeiro esperar saírem as normativas da Caixa. Todas as unidades terão que ter varandas, os nossos projetos já contemplam varandas, aí tem condicionante de estacionamento, de área de lazer, etc., da infraestrutura de serviços públicos no entorno de 1 quilômetro, de 2 quilômetros. Tudo isso na escolha do terreno será levado em consideração para que o projeto de habitação seja um projeto mais adequado às necessidades dos futuros moradores. Agora, retornando lá na questão dos licenciamentos urbanos, você falou que demora cerca de 22 dias, 22 dias e meio para aprovação de um projeto, né? Mas e a prefeitura, o Implurb, divulgou recentemente um aumento no número de licenciamentos entregues aí nos primeiros 4 meses. Isso já se dá diante dessa redução do tempo de espera? O que mais está envolvido? A gente, desde o primeiro mês, a gente vem monitorando a eficiência do quadro técnico do Implurb. Isso é uma forma gerencial que eu tenho, já apliquei isso na vez anterior que passei no Implurb, e é uma forma de mostrar aos profissionais o que eles estão efetivamente produzindo. Porque se você não tem indicadores de produção, de produtividade, às vezes um servidor pode se esconder, pode fazer corpo mole, ou seja, a gente tem um modelo de gestão de indicadores. Então todo mundo fica sabendo o que todo mundo está fazendo.
Isso é uma maneira de a gente depois, no futuro, privilegiar ou premiar ou gratificar ou remunerar melhor os que produzem mais e remunerar menos os que produzem menos. É uma questão de meritocracia. Eu sou muito direcionado para essas condicionantes. Então, desde o primeiro mês, eu abri a conversa com os técnicos, mostrei qual seria o modelo de avaliação, mostrei quais seriam os indicadores de gestão e, assim, surpreendentemente, eles têm uma ênfase e têm um anseio de saber os indicadores mês a mês. Isso é bacana, porque eles percebem o que efetivamente eles estão fazendo, produzindo em termos de produção de trabalho, mas, acima de tudo, de regularização na cidade de Manaus. São profissionais que eu digo da melhor qualidade, extremamente comprometidos com o planejamento urbano e com uma cidade mais organizada. Eu não posso deixar de elogiar a equipe técnica do Implurb, que é extremamente competente e comprometida com isso. E quando se trata em gestão, interessante o senhor colocar isso, né? De quando o colaborador, o funcionário, o servidor, ele sabe que está sendo monitorado, né? Que as suas ações vão ser mostradas de forma benéfica ou vão ser punidas, enfim. Como isso traz um ganho, né? Quando o gestor tem esse olhar mesmo de acompanhar o desenvolvimento de cada um. É a questão de justiça, né? Um colega, um arquiteto, ao saber que o outro arquiteto do lado dele, na mesma bancada, produz mais do que ele ou está muito distante do parâmetro que ele está apresentando, a gente tem mensurações. E a gente chama para uma conversa de gestor, estimulando, procurando incentivar, às vezes tem problemas familiares por trás, a gente conversa, procura incentivar, procura apoiar, procura ajudar, mas acima de tudo mostra para ele que, olha, tu está distante, tu precisa melhorar. E ele se sente motivado a isso. Às vezes uma conversa, no outro mês ele já supera o colega dele da bancada. E, claro, tudo isso tem uma tratativa de gestão para que as coisas não percam os limites da gestão pública. Que a competitividade não seja... Não seja maléfica, isso. Vamos dizer assim. Vou quebrar até o protocolo, contar uma historinha aqui. Por exemplo, produção de copos. Vou dar um exemplo aqui. Numa empresa, o chefe do setor chegou e perguntou quantos copos vocês produziram hoje. Eles falaram 7. Ele pegou um giz, riscou bem grande no chão 7. Quando o turno da noite chegou e viu 7, perguntaram o que é esse 7? Não, o pessoal da manhã construiu 7 copos. Eles fizeram 8 e riscaram bem grande. E ali criou-se um círculo virtuoso, né, de bem para o trabalho. E olha, muita gente acha que no serviço público isso não é aplicável, que não se pratica isso. Eu ledo engano. Nós temos reuniões, espero que os meus colegas secretários não fiquem chateados comigo, nós temos reuniões mensais onde todos os indicadores de todos os secretários são expostos na reunião dos secretários e do prefeito e do vice-prefeito. E a gente percebe lá, olha, teu orçamento está vermelho, tua arrecadação caiu, o teu tempo de aprovação, no meu caso, aumentou. E aí a gente pega aqueles números que são expostos entre todos os secretários e volta para os órgãos para mostrar para a equipe, olha, nosso desempenho diminuiu. Os caras ficaram tirando sarro lá da gente, mas no próximo mês nós vamos superar isso. E trata isso como uma meta, constrói um encaminhamento em conjunto. E eu sou muito feliz em ter voltado ao Implurb, nessa dinâmica, e perceber que os profissionais que estão lá, servidores de 15, 20, 30 anos, que muitas vezes sequer recebiam um estímulo a fazer um curso, alguma coisa, hoje essas pessoas estão muito integrados ao time. Eu diria, apesar de ser flamenguista, que é que nem o Fluminense, né, no jogo dessa semana. Mesmo com 10, jogou melhor que o meu Flamengo. Tá certo. É verdade. Olha, eu não vou entrar nessa seara aqui do futebol, porque estavam falando aqui que foi a melhor partida do Flamengo, os flamenguistas. Né? Eu sou flamenguista. Melhor partida do Flamengo, apesar de não ter feito o gol. Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo e voltar já. De volta com o Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o diretor-presidente do Implurb de Manaus, Carlos Valente. No primeiro bloco a gente falou um pouco das atribuições do Implurb
e a questão de licenciamento urbano. Das obras públicas, o Implurb também cuida dos projetos, das obras do governo municipal, da prefeitura? O Implurb ganhou, digamos, uma musculatura, né, e nós desenvolvemos alguns projetos estruturantes na cidade de Manaus. Como eu citei no bloco anterior, o Casa de Praia Zezinho Correia é um projeto do Implurb e temos mais alguns outros projetos estruturantes. O primeiro deles é o Mirante Lúcio Almeida, que é no centro. É um retrofit de um prédio antigo, que era da CEAM, e a gente ampliou o escopo desse projeto, criando um largo naquela área central originária de Manaus. Esse largo, para o telespectador entender, ele vai ser mais ou menos igual ao Largo de São Sebastião, ali na frente da Igreja de São Sebastião, frente do Teatro Amazonas. Então vai ser uma área de convivência da criança ao idoso, onde ele terá inúmeras atrações. Agregando a esse largo, nós estamos também desenvolvendo o Casarão Tiago de Melo, que é uma homenagem ao nosso maior poeta, uma pessoa que é referência mundial, filho de Barreirinha, enfim. Temos toda uma referência de um amazonense, de um amazônida, que hoje, quando se fala em poesia, em cultura amazônica, Tiago de Melo é sempre um ícone. Estamos criando também, incluindo agora nessa segunda etapa do mesmo projeto, o Casarão de São Vicente, que ele amplia a oferta de espaços para startups. Então, é mais uma investida do investimento da Prefeitura de Manaus, do prefeito Davi Almeida, no sentido de potencializar e de solidificar uma certa área central que tem incentivo fiscal, tratamento diferenciado de uma série de benefícios para desenvolver um polo de tecnologia e de desenvolvimento de softwares, etc. Então, esse Casarão São Vicente, ele se integra ao Largo de São Vicente e o Mirante Lúcio Almeida. Isso que eu ia perguntar, é tudo naquela região da chamada Ilha de São Vicente? Exatamente. De onde teria sido o início de Manaus. Início de Manaus. Ainda hoje nós estamos agregando mais duas casas, né, que serão as Casas dos Saberes e a Casa dos Fazeres. É uma proposta das etnias indígenas, dos povos originários, e estamos trabalhando olha só como a gente vai fazer uma operação um pouco diferente. Existe um empresário que quer fazer um hotel boutique ali no centro, ou seja, já corroborando com os investimentos da prefeitura. E ele precisa de 2 pequenos imóveis para ampliar o escopo dele, que são da prefeitura. E na mesma rua, a cerca de 60, 80 metros, existem 2 imóveis que são escombros, mas são imóveis que têm uma representatividade histórica. Então, ele está propondo recuperar esses imóveis e doar para a prefeitura em troca desses outros 2 que estão no limite do prédio dele. A gente pediu para ele apresentar o projeto, os custos, e se a prefeitura tiver, digamos, o interesse é claro, é objetivo, mas a gente tem que avaliar se não haverá nenhum prejuízo ao erário público. Se não houver prejuízo, vamos seguir e transformar aquilo na OCA, que a gente conversou com o professor Tenório Teles, transformar essas 2 operações indígenas numa OCA chamada OCA Ajuricaba. É uma homenagem, é um débito que a gente tem com os povos originários e a gente quer homenagear a Juricaba dentro dessa formatação de mais uma operação que entra no Largo de São Vicente, onde surgiu, os historiadores relatam que foi o surgimento da cidade de Manaus. Vai ficar uma área muito bonita, eu tenho certeza que a população de Manaus vai abraçar isso e vai virar o ponte da cidade de Manaus. E foi falado, não sei se a partir daí, mas a ideia de, quem sabe, um teleférico? Teleférico, O projeto do teleférico, a gente fez análise e a tarifa ficou muito alta. Claro, foi uma análise inicial, investimento provavelmente com recurso estrangeiro, dolarizado, então mostrei ao prefeito e disse, não, Carlos, isso aí hoje Manaus não pode assumir esses custos. Mesmo que se a gente fizesse concessão, provavelmente ele não se viabilizaria. E aí nós fizemos uma análise de alguns teleféricos que estão parados no Brasil. E a causa dessa
não operação, vamos chamar assim, é exatamente o custo muito alto da tarifa. E nós não quisemos incorrer no mesmo erro. Vai haver um outro momento, o traçado e o projeto ele é muito interessante, vai haver um outro momento em que a economia nos permita continuar esses estudos e aí sim, oferecer para Manaus, quem sabe outros colegas meus vão concretizar essa ideia. Mas a ideia está lançada, ela permanece, os estudos iniciais estão prontos lá no Implurb e agora a gente tem que aguardar um momento econômico mais propício para provavelmente lançar uma concorrência para fazer uma concessão por 20 anos para alguém construir e operar esse sistema. A gente já falou de Ponta Negra, já falou de centro, tem alguma coisa para a Zona Leste de Manaus? Claro, Zona Leste, eu disse que não ia dar spoiler, mas o prefeito já falou isso em algumas redes sociais dele. Em outubro... Eu disse que a gente ia tirar um pouquinho de informação. Em outubro, provavelmente dia 24 de outubro, o prefeito deve estar inaugurando a primeira etapa do Parque Amazonino Mendes, que surgiu como Parque Gigante da Floresta, e ele estará inaugurando dia 24 de outubro, com uma outra atividade paralela, que aí eu não tenho autorização ainda para comentar, mas que coça a língua da gente, porque a Zona Leste ela vai mudar, ela vai elevar a sua autoestima. Não só a Zona Leste, a gente está desenvolvendo o Parque Amazonino Mendes, que é exatamente na fronteira da Zona Leste com a Zona Norte. É um parque, essa primeira etapa tem cerca de 1 quilômetro de extensão. Provavelmente não, com 1 quilômetro de extensão, ele é o segundo maior parque da cidade de Manaus. Então, quando ele estiver totalmente completo, ele vai ter mais de 2 quilômetros de extensão, que é mais ou menos a mesma para se ter uma noção, é a mesma extensão do Parque Ponta Negra, desde aquela primeira rotatória na Avenida do Turismo até o Muro do Tropical. Então, para a gente ter noção de grandeza, o Parque Amazonino Mendes, ele vai ser o diferencial na Zona Leste. Não só o parque, tem um outro, que é o Encontro das Águas, que a gente está reestruturando alguns detalhes de projeto, volta na semana que vem para a comissão de licitação, para finalizar o processo licitatório, e a gente acha que mais ou menos 45 dias o prefeito está assinando a ordem de serviço para início dos trabalhos no Encontro das Águas. Da região da Ponta das Lajes? Exatamente. Amanhã a gente tem uma reunião com um grupo de brasileiros, mas que moram no exterior. A gente está desenvolvendo um projeto de imersão dos sistemas aquáticos da região amazônica. Então, aquela oca que o Niemeyer projetou, ela terá uma exposição imersiva de todos os grandes sistemas aquáticos do Amazonas e da região amazônica. E essa exposição a gente vai chamar de exposição mãe, porque ela irá percorrer grandes capitais do mundo todo. Assim como a gente recebe exposição lá em Rio, São Paulo, de Van Gogh, de Michelangelo, de Da Vinci, a gente vai exportar os nossos valores, as nossas referências amazônicas para o mundo todo. E eles terão umas exposições imersivas, e aí sim a gente ainda está em desenvolvimento, mas para quem quiser ter uma noção, está passando o Avatar 2, a temática é Caminho das Águas. Essa é a mesma temática que a gente imaginou, imagina, em 2006, quando a gente, junto com o Niemeyer, né, eu era o coordenador no Implurb para alimentar o Niemeyer de informações, e lá a gente já imaginou que seria o Memorial das Águas. Hoje mudou o conceito e a gente, provavelmente em maio do ano que vem, o prefeito estará inaugurando com essa exposição imersiva, e Manaus nunca viu o que ele vai ver lá. Isso vai ganhar uma escala mundial e vai transformar Manaus no protagonismo da questão ambiental, como a gente tem demonstrado. Na semana que vem, Manaus passa a ser uma cidade comprometida com o meio ambiente, lançando o programa Manaus Sustentável. Maravilha, assim esperamos. Eu não sei se faz parte da atribuição do Implurb, mas da época do anúncio da construção do Parque Amazonino Mendes, falou-se também da mudança do nome da Avenida Altaz Mirim para Amazonino Mendes. O ordenamento urbano da cidade, de uma forma geral, nomenclatura de rua, etc., ela tem uma legislação específica e a mensagem, me parece que já foi, porque a mensagem, quem cuida das mensagens foi a Casa Civil. O Implurb fez a análise da proposta de mudança do nome, a proposta foi tecnicamente sustentável, mandamos para a Casa Civil e me parece que a Casa Civil já encaminhou à Câmara
a solicitação de autorização para alteração do nome. Pouca gente sabe, mas só você pode mudar o nome de ruas ou denominar uma rua depois de 30 dias de falecimento da figura que se quer homenagear. Então a gente teve que esperar para cumprir os 30 dias, fazer os estudos. Enfim, a proposta está em andamento para transformar Altaz Mirim em Avenida Amazonino Mendes. Engenheiro Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb, aqui no Band Entrevista. E agradeço mais uma vez por ter participado daqui com a gente. O Implurb agradece, a Prefeitura de Manaus, em nome do prefeito Davi Almeida, a gente agradece para poder estar esclarecendo a população, informando e dizer que eu sou um assistente assíduo do teu programa. Primeiro que eu não durmo cedo, só durmo depois de 1h da manhã, então fico lá zapeando e todo domingo eu estou sintonizado no teu programa, das entrevistas, eu aprendo muito e espero na minha participação poder estar prestando esclarecimentos à sociedade e também prestando informações que com certeza vão contribuir com a melhoria da nossa cidade de Manaus. Como é que a gente encontra o Implurb para ir em busca dos serviços? Olha, o Implurb, assim, hoje com a internet, se você digitar, por exemplo, você quer fazer aprovação de um projeto no Implurb, você só digitar aprovação de projeto no Implurb, você vai abrir uma série de informações, relações de documentos, chats, WhatsApps, canais de WhatsApp, tem toda uma gama de informação que antigamente eu decorava um número. Hoje não é tanta porta de entrada Sim. que eu já não decoro mais. Mas se você digitar, você quer fazer uma denúncia, nós temos ouvidoria, coloca lá, denúncia de obra irregular no Implurb. Você vai ter os canais da ouvidoria, da fiscalização, dos plantões, enfim, tem o Disque Ordem, tem toda uma estrutura hoje em Implurb para receber por vários meios de comunicação e canais de atendimento as demandas da população da cidade de Manaus. Totalmente conectado. Totalmente. Carlos Valente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero agradecer também você que, como o engenheiro Carlos Valente, acompanha todos os domingos aqui o Band Entrevista, fica aqui com a gente até essa hora. Meu muito obrigado. Até a próxima. No próximo domingo a gente está aqui de volta.